E amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, falando sobre o clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo no Maracanã, empate sem gols, né? Que os torcedores não gostaram, né? Nessa situação, o Flamengo está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, né? Que perdeu a chance de encostar do Palmeiras, né? Que venceu o jogo aí contra o Bragantino nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro, está com 18 pontos ganhos, e o time do Botafogo na décima colocação desperdiçando aí a chance de encostar no G6 no campeonato com 12 pontos ganhos. Então, as equipes aí, temos aí um resultado ruim para as duas equipes, é claro, né? Não foi uma boa partida, né? E mesmo, né? Mesmo uma situação de movimentação, não saiu no empate 0-0. Então, vamos falar aqui sobre a situação que teve um desfalques aí pelo lado do Flamengo, Arrascaeta, e pelo lado do Botafogo, Arthur, que fizeram falta, diga-se passagem, nesse jogo importante nessa nona rodada. Mas vamos falar aqui tudo sobre isso para a gente falar sobre esse assunto importante. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal e fortalecendo nosso trabalho, é claro, com certeza, para você ficar sabendo de tudo das notícias do futebol carioca, também da seleção brasileira. E ainda acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, 6 da tarde, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, para a gente falar muito mais sobre o futebol carioca. E às 11 da manhã de sábado temos aí o nosso programa ao vivo do Conversas de Torcedor, na rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, pelo YouTube do Conversas de Torcedor, pelo site radionsc.com e também pela Rádiosnet, falando de tudo dos esportes, para você ficar muito bem informado, com muita opinião e também com informação que você precisa ouvir e assistir, que é muito importante para você ficar sabendo de tudo, tá bom? Muito obrigado pela companhia de sempre. Vamos falar aqui agora sobre esse clássico que não saiu do 0-0, certo? E um clássico movimentado no Maracanã, mas ficou no empate sem gols, né? Chance para os dois lados, as equipes brigaram bastante, né, no campo, né? Para tentar conseguir o gol, viram os dois goleiros trabalhar e no final sentiram falta dos desfalques na equipe, do time das duas equipes, né? Pelo Flamengo, Arrascaeta, e o do Botafogo, Arthur, né? E pior para o Flamengo, que era mandante da partida, viu o Palmeiras se distanciar do campeonato, né? Que temos aí abrindo a vantagem, 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. Então temos aí pior, né? Pior para o Flamengo, que está aí lutando pela liderança e que principalmente, lógico, que fez falta aí o Arrascaeta, lógico, que no meio de campo do Flamengo não funcionou, certo, né? Para ter um domínio de bola e também com a posse de bola que sempre, né? Que foi característica do Felipe Luiz, teve uma falta muito grande, né? Que foi poupado devido à sequência desgastante de jogos. E pelo lado do Botafogo, né? Que tem a situação de velocidade, né, pela intensidade do Botafogo, e o Arthur, por exemplo, não foi a campo porque sentiu um incômodo na coxa direita. Então teve a falta aí do jogador, né, no jogador à toa, né? Então, o Botafogo agora ostenta uma invencibilidade de 4 anos, e também aí a última derrota para o rival foi há 3 anos, né? Quase 4 anos, né? Em 2022, e nos 3 anos anteriores, né? O Alvinegro venceu. Então, essa situação aí pelo lado do time do Botafogo tem essa invencibilidade agora. Mas vamos falar aqui desse jogo que o Flamengo foi muito superior nos primeiros 30 minutos de jogo, né? Dominando as ações e também acuando o Botafogo, né? Acuando o Botafogo, sufocando, né? Melhor dizendo, a equipe do time do Botafogo, é uma coisa tática, e que, por sua vez, se defendendo bem e não cedendo muitos espaços ao rubro-negro. Aos poucos, a equipe do Renato Paiva foi se soltando e quase marcou com um chutaço do Cuiabano, né? No chute aí de trivela, a bola passou do canto esquerdo no goleiro, né? Do canto esquerdo do goleiro Rossi, né? Melhor dizendo. E antes o Flamengo já havia assustado do lance do Luiz Araújo, que o John defendeu num erro da defesa do time do Botafogo. E no segundo tempo de partida, né, as equipes se alternaram mais nas rédeas do jogo, né, no comando da partida. E o Botafogo tomou as rédeas do jogo, tomou as rédeas da partida dos 10, 15 minutos, 10 a 15 minutos, né?
E por muito pouco o time do Botafogo não abriu o marcador, né? Mas o Rossi trabalhou bem e em pelo menos duas boas defesas que teve aí a equipe do time do Botafogo tentou fazer, né? E num chute do Marlon Freitas, por exemplo, que ele defendeu de um contra-ataque do Botafogo que o Rossi conseguiu defender, né? No chute do Marlon Freitas, por exemplo. Então, os minutos finais, né? Reservaram um rubro-negro buscando o gol, pressionando, mas sem conseguir levar muito perigo, né? Uma coisa de abafa, né? Abafa, né? Finalzinho, mas a situação do Flamengo que o Arrascaeta fez muita falta nesse meio de campo do Flamengo por conta, né, disso, né? E que Matheus Gonçalves entrou no segundo tempo e não dando conta do recado, né? Por conta disso, né? Teve o Luiz Araújo que foi escalado no meio de campo, não deu certo. O Flamengo está precisando em contratar um meio campo que possa ser a sombra do Arrascaeta, né? E de um lado da equipe do Botafogo, que a falta que teve aí no Atur, né, por conta da intensidade do Botafogo, né, para definir isso, isso aí teve um fator importante pelo lado alvinegro, inclusive. Então, o Flamengo vai encarar contra a equipe do time do Palmeiras no próximo domingo, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Mas antes temos aí o jogo do Flamengo contra a equipe do Botafogo da Paraíba, lá no Maracanã, às 9h30 da noite, né, nesta quarta-feira. E o time do Botafogo vai encarar contra a equipe do time do Santos na Vila Belmiro no dia 1º de junho, lá na Vila Belmiro, inclusive. Então, e também na quinta-feira, né, teremos o jogo entre Capital e Botafogo lá no Mané Garrincha, que nós vamos estar vendo aí, inclusive. Então, nesse brasileiro, 10ª rodada, Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo lá em São Paulo, às 4 horas da tarde de domingo. E no dia 1º de junho, Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Agradecimentos, agradecendo o seu carinho e sua companhia. E não esqueçam, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, é claro, deixando aquele like que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, 18 horas, o nosso Conversa de Torcedor Notícias no YouTube do Conversas Torcedor. Fiquem ligados, hein? Também às 11 da manhã, a nossa rádio Nossa Copacabana, rádio NSC 98.7 FM, o nosso programa ao vivo, através também nas redes sociais, no YouTube do Conversas Torcedor, repito, na rádio Nossa Copacabana 98.7 FM, também pelo site radionsc.com e pela Rádios Net, trazendo informações e dando muita opinião para você conferir, tá bom, pessoal? Sobre tudo que está acontecendo nos bastidores do futebol do Rio de Janeiro, também do esporte e também da seleção brasileira, tá bom? Grande abraço a todos, felicidades e até o próximo pós-jogo. Conversas Torcedor com vocês. Falou, galera, até a próxima e tchau, tchau. Falou, galera!